Fala galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos, mais uma aula para vocês, mais uma dica. Sou o professor Nelson Pereira. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, tá certo? Contribua com esse canal, beleza? Que vocês receberão notificações sobre leis extravagantes, sobre direito constitucional, sobre direito penal. E eu quero fazer parte do seu sucesso, ajudando vocês na sua aprovação, beleza? Então, vem comigo. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre a lei de execução penal, beleza? Como está aí em tela, né? É uma lei que fala sobre a execução da pena nos presídios, fala sobre os condenados, internados, quais são os seus direitos, os seus deveres, né? Quais os tipos de assistência que eles terão, certo? É uma longa lei, certo? Tem mais de 100 artigos, beleza? E hoje, na aula de hoje, a gente vai aprender até o artigo 4º, certo? Né? Onde vamos, assim que terminar o artigo 4º, vamos ver exercícios para a gente memorizar, beleza? Então, lei de execução penal, né? A lei de execução penal é uma lei de número, como está aí na tela, 7210, de 11 de julho de 1984, certo? É uma lei anterior à Constituição Federal, porém ela foi recepcionada, né? O que mais? Nelson, quem é o sujeito ativo da execução penal? Primeira coisa que eu quero que vocês anotem, né? Quem é o sujeito ativo da execução penal? Bem, o sujeito ativo da execução penal, pessoal, é sempre o Estado, certo? O sujeito ativo da execução penal é sempre o Estado, pois é o Estado, pessoal, que detém o jus puniendi, certo? Ou seja, o jus puniendi, né, ele é indelegável, né? E ainda que a ação penal tenha sido promovida por particular, que é uma ação penal privada, né, a execução ficará a cargo do Estado, beleza? Então, o sujeito ativo da execução penal, resposta, é sempre o Estado. Nelson, quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo é contra quem emana o título executivo, ou seja, é quem emana o título executivo, ou seja, o condenado ou aquele que sofreu uma absolvição imprópria, certo? Então, o sujeito passivo é contra quem emana o título executivo, ou seja, o condenado ou aquele que sofreu uma absolvição imprópria, beleza? Então vamos lá. Agora, antes de adentrar aos artigos, quero falar um pouco sobre os princípios, né? Os princípios implícitos, né? Os princípios implícitos dentro da lei de execução penal e explícitos dentro da Constituição Federal, tá certo? Então, o primeiro princípio, quero falar para vocês sobre o princípio da intranscendência da pena, ou seja, esse princípio ele tem previsão constitucional, vai estar lá no seu artigo 5º, ou seja, ele é um princípio explícito, certo? Expresso, certo? Vai estar lá no seu artigo 5º, inciso, se eu não me engano, é o 46 ou 45, tá certo? Mas o mais importante, o que é que o princípio ele fala, o que é que ele trata, o que é que ele apregoa, né?
Então esse princípio, ele apregou que a pena é personalíssima, pessoal. Como assim? Não pode passar da pessoa autora da infração penal. Certo? Como assim, Nelson? Vejamos. Exemplo. Suponhamos que um determinado sujeito ativo cometa um furto. Certo? Suponhamos que esse sujeito ativo, né, ele tem um amigo e esse amigo deve ele. Aí ele pensa, como esse outro sujeito que me deve, né, ele não vai me pagar, eu quero que ele cumpra a minha pena. A pergunta é, pode isso? Não. Por quê? Porque o princípio da intranscendência da pena, certo? Ele veda isso, né? Certo? Que a pena é personalíssima e não pode passar da pessoa, da autora da infração penal. Agora, sendo a obrigação de reparar danos extensiva aos herdeiros, isso pode. Certo? Suponhamos que um determinado sujeito ativo está devendo, né? E aí ele deixou uma herança, né? Então, nesse caso, né, a dívida do falecido pode chegar aos herdeiros. Isso vai depender da medida da herança deixada, tá certo? Mas em relação à pena, não. Beleza? Em relação à infração penal, não existe, porque o princípio da intranscendência da pena diz que a pena é personalíssima e não pode passar da pessoa autora da infração penal. Beleza? Próximo princípio, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, pessoal, ele fala que tanto o crime como a pena a ser aplicada deve ser previamente, né, prevista em lei. O princípio da legalidade fala que tanto a pena como o crime, né, a ser aplicado deve estar previamente previsto em lei. Beleza? Tá certo? Então, como você vai ver aí, ó, no artigo 3º, né, que ele fala aí, ó, no artigo 3º, ele vem falando, né, você vai ver aí no artigo 3º da LEP, que preceitua que o preso conserva todos, né, todos os seus direitos, não atingidos pela sentença ou pela lei. Tá certo? Então, isso significa dizer que qualquer restrição dos direitos dos presos deve ter previsão expressa em lei. É isso que o princípio da legalidade ele, né, define. É o conceito dele. Tá certo? Vamos lá para o próximo princípio. Princípio da humanidade. Escrevam aí. O que é o princípio da humanidade, Nelson? É que a Constituição Federal ela veda nos estabelecimentos penais o que? Penas cruéis, penas de banimentos, trabalhos forçados e o de morte salvo em guerra declarada. Mas até então não terá pena de morte, tá certo? Salvo em guerra declarada. Beleza? Esse princípio da humanidade ele tem previsão constitucional e é um princípio expresso na Constituição Federal. Beleza? Próximo princípio. Princípio da individualização da pena. Nelson, esse princípio ele fala que cada preso deve ser tratado diante de sua individualização, observando suas características, para que as finalidades sejam alcançadas de maneira efetiva. Beleza? Tá certo? Então, repetindo, o princípio da individualização da pena, ele fala que cada princípio deve ser tratado, cada preso deve ser tratado, né, diante de sua individualidade, observando suas características pessoais, certo? Para que as finalidades da pena sejam alcançadas de maneira efetiva, certo? Então vamos lá. Princípio da igualdade.
princípio da igualdade diz o seguinte: o que ele fala? O princípio da igualdade, ele fala que é vedado qualquer tipo de tratamento preconceituoso, certo? Seja pelo motivo que for, beleza? Esse princípio ele decorre, tem objetivo fundamental na Constituição, certo? E também está presente também no inciso, no parágrafo único do artigo 3º da LEP, beleza? Tá certo, pessoal? Se você ver também o princípio da igualdade, ele também fala, né, sobre o tratamento, mais especificamente sobre o princípio da isonomia, né, que trata os desiguais na medida de sua desigualdade, né, que isso desdobra-se as necessidades de reparar por preso, né, por sexo, certo? Por faixa etária, né, por tipo de crime cometido, beleza? Então pode haver esse tipo de tratamento, tá certo? Também está relacionado também ao princípio da isonomia, ao princípio da igualdade, tá bom? Beleza? Próximo princípio é do devido processo legal, né? Onde o princípio do devido processo legal, ele fala que é aplicável, né, à execução penal, haja vista de se tratar de processo de restringir um dos bens mais valiosos do ser humano, que é a sua liberdade, tá certo? Então, portanto, pessoal, esse princípio ele deve estar pautado em regras previamente estabelecidas a ser exercido dentro do arcabouço, de forma, né, didática, preconizada, tá certo? Então, o devido processo legal, repetindo, né, esse princípio, ele é aplicável na execução da pena, na execução penal, né, e se trata de restringir um bem mais valioso do ser humano, que é a liberdade. Certo? Que o preso vai ter lá, né, o seu devido processo de ser, que tem lá, né, no artigo 5º, né, da Constituição, que fala que, né, ninguém será privado de sua liberdade, né, ou de seus bens sem o devido processo legal. O preso vai ter esse direito, né? Se ele cometer um crime, ele vai ter o devido processo legal, né? Vai ter um inquérito, ou ação penal, né? Vai ter, no caso da ação penal, ele vai ter o contraditório e ampla defesa. Já no inquérito policial, esse caso não terá, né? Mas ele vai ter o direito de responder em liberdade, dependendo do crime, tá certo? Então, ele terá esses devidos direitos, tá certo? Então, o que o princípio fala, né? O que ele quer dizer, o devido processo legal, é sobre isso, beleza? E o próximo princípio é o princípio do contraditório e da ampla defesa, né? É que fala esse princípio que na execução da pena não é diferente, tá certo? Né? Ele deve respeitar na execução deve respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, certo? Inclusive o STJ, ele já, Superior Tribunal de Justiça, ele já tem um entendimento de que a presença da defesa técnica, tanto um advogado como o defensor, ele deve estar atuante durante todo e qualquer processo administrativo, no caso de um PAD, certo? Então, a decisão do STJ, tá certo? Então, é isso, né, que os presos, né, na execução da pena, eles terão, né, o contraditório e a ampla defesa, terão defesas técnicas, tanto advogado ou defensor, se não tiver condições, custear um advogado, terá direito a um defensor, tá certo? Pelo Estado, beleza? Então é isso que vem falando o princípio do contraditório e da ampla defesa, tá certo? Vamos lá, então vamos lá agora adentrar a letra da lei. Então a gente falou, né, sobre o sujeito ativo, sujeito passivo, sobre os princípios, algumas definições, para vocês terem uma noção mais ou menos. Agora vamos entrar diretamente
na letra da lei, como está aí. Então vamos lá para o artigo 1º, né, do objetivo e da aplicação da lei de execução penal. O que é que o artigo 1º ele fala? Acompanha comigo. Artigo 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Bem, o que é que o artigo 1º da LEP ele vem falando? Ele quer dizer aí, pessoal, que ele é um artigo praticamente, certo, taxativo, né? O artigo 1º da LEP ele é taxativo em dizer que é objetivo da execução penal propiciar, né, a integração social do condenado ou do internado, certo? O que é que a gente conclui aí? Que a direta aplicação das funções das penas, pessoal, tá certo? Nelson, e o que é execução penal? A execução penal, pessoal, é a fase em que a pena imposta após o devido processo legal é efetivamente colocada em prática. Então, a execução da pena é a fase em que a pena imposta após o devido processo legal é efetivamente colocada em prática, pessoal. Tá certo? Portanto, ela entra em cena após uma sentença criminal transitada em julgado. Isso aí que é execução penal. Beleza? Tá certo? Então a gente já viu que o artigo 1º da LEP ele é taxativo em dizer que é objetivo, né, da execução penal propiciar a integração social do condenado e do internado. Certo? Beleza? Vamos lá para o artigo 2º. Olha aí o que diz o artigo 2º. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercido no processo de execução, na conformidade desta lei e no Código de Processo Penal. Observe que o disposto em tela, pessoal, o artigo, né, ele diz que é independente da justiça que proferir a sentença, né, sujeita à execução penal, será ela redigida, certo, pela LEP, certo? Será ela regida pela LEP, pessoal. Tá certo? Regida pela LEP, pela Lei de Execução Penal. Então preste atenção, ó. O que é que o disposto aí em tela fala? Independente da justiça que proferir, certo, a sentença, a execução penal, né, será regida pela LEP, Lei de Execução Penal, né? Aí quais são as condições? Desde que o condenado esteja sujeito à jurisdição ordinária. Por exemplo, vamos lá. Suponhamos que um sargento do Exército, né, seja julgado e condenado pela Justiça Militar. Presta atenção, o sargento do Exército foi condenado e julgado pela Justiça Militar. Certo? O que foi que aconteceu? E aí ele teve como penalidade a perda do cargo. Observe isso aí. Certo? Neste caso, a pena será executada perante a Justiça Estadual. Neste caso, se vai ser executada perante a Justiça Estadual, então tem aplicação por quem? Pela LEP, pela Lei de Execução Penal. Entenderam aí? Entenderam? Além disso, pessoal, tem a súmula 192 do STJ, ela já fala, né, que compete aos juízes das execuções penais do Estado a execução das penas impostas e sentenciadas pela Justiça Federal, tá certo? Militar ou eleitoral, quando recolhido a estabelecimento sujeito à administração estadual. Então, de igual forma, pessoal, né, como a gente falou anteriormente, então, o que é que vai acontecer? Né? O que é que vai acontecer? Vai aplicar a lei no caso de presos provisórios, né? De caso de preso que está com prisão cautelar, certo? Antes
do encerramento do processo ou durante o inquérito policial. Beleza? Tá certo? Então tenha atenção, ó, né? Tenha atenção, né? Então, ó, o artigo 2º, né, ele diz que independente da justiça que proferir a sentença, certo? Que proferir a sentença sujeita à execução penal, será ela regida pela LEP, pela Lei de Execução Penal, tá certo? Qual é a condição? Desde que o condenado esteja sujeito à justiça ordinária. Então eu falei do exemplo do sargento, né, do Exército, onde ele perdeu o cargo, ele foi condenado, né, e ele acabou, a pena foi executada perante a Justiça Estadual, e aí foi que ocorreu, a LEP entrou em ação. Certinho? Então vamos dar continuidade. Agora, vamos lá, atenção. Nelson, se acontecer medidas socioeducativas, a LEP entra em ação? Olha a pergunta. Ó. Se acontecer medidas socioeducativas, a LEP, Lei de Execução Penal, entrará em ação? Resposta: não. Resposta: não. Não há aplicação da LEP, da Lei de Execução Penal, em medidas socioeducativas, pessoal, de menores infratores, tá certo? Então, neste caso, o que vai acontecer? Aplica-se o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? Tamo junto, hein? Vamos continuar. O que diz aí o parágrafo único? Esta lei se aplica, né? Vai se aplicar, né, igualmente ao preso provisório, ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Observa aí que o parágrafo único, né, ele vincula-se com a jurisprudência do STJ, né, de 192, a súmula 192, certo? A qual eu falei agora há pouco, né? Que compete ao juiz das execuções penais, né, do Estado, a execução das penas impostas à sentença pela Justiça Federal Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos, né, sujeitos à administração estadual. Então eu tinha acabado de falar para vocês, né? Então, se a decisão, um exemplo, né, se a decisão foi da Justiça Federal Eleitoral ou Militar, mas o preso estiver cumprindo pena em presídio estadual, pessoal, a execução penal será conduzida pela Justiça Estadual. Tá certo? Mas você pode me perguntar também, ó, competirá ao juízo estadual da execução penal a execução das penas impostas ao sentenciado pela Justiça Militar, quando estes forem recolhidos em estabelecimentos estaduais, prisionais estaduais, né? Sim, é o que fala a súmula 192, a qual eu já falei, tá certo? Então essa afirmação está na súmula, beleza? Então, ó, competirá, sim, ao juízo estadual da execução penal a execução das penas impostas aos sentenciados pela Justiça Militar, quando eles forem recolhidos nos estabelecimentos prisionais estaduais. Está correto? Beleza? Então não se esqueçam disso, tá certo? Que o parágrafo único, ele vem falando, né, que ele vincula-se à súmula do STJ, que é a súmula 192, beleza? Então vamos lá para o artigo 3º, né? Artigo 3º, o que diz o artigo 3º? Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Observe aí, pessoal, que o preso condenado, ele não pode perder nenhum dos direitos. Mas o cara matou, o cara roubou, o cara fez diversos assaltos, né?
cometeu latrocínio, roubo seguido de morte, e ainda o cara vai ter direito. Pessoal, não quero entrar nesse mérito, preste atenção, não quero entrar nesse mérito, certo? Não vamos entrar nesse mérito. É o que tem na Constituição, e a lei de execução penal segue a Constituição. Beleza? Tá certo? Então observe que o preso condenado, pessoal, ele não pode perder nenhum dos seus direitos, a não ser aqueles previstos na própria sentença. Princípio da legalidade, que está previsto em lei. Olha aí o princípio da legalidade aí implícito, né? Então, exemplo, né? Restrição de liberdade ou restrição dos direitos políticos decorrentes da legislação, né? Então, assim, ó, em relação aos direitos políticos, o preso condenado perde, ele vai estar ali suspenso, né? Ele perdeu, ele temporariamente está enquanto estiver preso, mas o provisório ele tem direito ao voto. Preso provisório, ele tem direito ao voto. Em relação ao preso condenado, até onde chegar a sentença dele, ele perde o direito ao voto. Tá certo? Não se esqueçam disso. Não se esqueçam, hein? Então aqui, observe que a ideia do preso, pessoal, né, do preso que faz trabalhos, né? Faz trabalhos. Eles não fazem trabalhos forçados. Ali é porque é um dever do preso trabalhar, tá certo? Quando eles fazem curso, também é um direito e um dever deles, tá certo? Então tem alguns fatos, tem algumas partes dos presos, embora presos, eles vão ter seus direitos e seus deveres também dentro dos estabelecimentos prisionais. Tá bom? Parágrafo único. O que é que diz o parágrafo único? O parágrafo único ele vem falando que não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Bem, observa aí que o parágrafo único ele se refere ao princípio da igualdade na execução penal, certo? Quando se fala em assistência religiosa, certo? Beleza? Então, tipo assim, ó, vamos supor que uma pessoa de credo cristão, que é a maior parte da população do Brasil, terá direito à assistência religiosa prestada por um padre ou por um pastor. Sim, ele vai estar, ele terá, certo? Contudo, vale ressaltar que não só essas pessoas terão esse direito, como também as religiões de matrizes africanas. Tá certo? Então não pode haver qualquer distinção, né, em relação à religiosidade, né? Tanto o preso da matriz africana quanto o preso cristão, ele terá seu direito de professar sua fé, ou até mesmo um ateu, né? Se ele não quer professar nenhuma fé, né, ele vai ter o direito dele também. Beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade, né? Em relação à raça, né, não vai ter nenhuma distinção. Se o cara é branco vai ficar só numa cela, negro vai ficar só numa cela, pardo vai ficar só não tem isso não, tá certo? Em relação à questão social, se o cara é rico ou se o outro é pobre, só o rico vai ficar numa determinada ala, numa determinada rua, só o pobre vai ficar não tem isso não, é todo mundo junto, beleza? Em alguns casos, estou falando em relação à distinção. Beleza, pessoal? Em relação à questão política, um preso é de esquerda, outro preso é de direita. Também não vai ter isso não. Tá certo? Todo mundo na mesma ala, hein? Continuando. Artigo 4º. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Como assim? O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e na medida de segurança. Aqui, o artigo 4º, ele traz a necessidade de cooperação da comunidade. Tá certo? Como assim, Nelson? Né? Observe que a execução penal brasileira
eminentemente participativa. É isso que ele quis dizer aqui no legislador. O legislador extravagante, ele quis inserir um artigo onde a execução penal brasileira seja eminentemente participativa, pessoal, né? Então, é de interesse trazer a comunidade para participar, pois torna as políticas públicas, né, relacionadas à execução penal mais democráticas. Entenderam aí? Tá certo? Traz a sociedade mais para perto, né, para ver as necessidades de determinados presídios, tá certo? Muito embora isso não funcione na prática, mas teoricamente isso é bom, tá certo? Portanto, pessoal, tem aí um duplo viés de levar à sociedade o conhecimento das reais condições, tá certo? E democratizar a execução penal, pelo menos em teoria. Beleza? Então aí eu quero que vocês, né, anotem. Pausazinho aqui para uma água. Quero que vocês anotem, vejam os principais pontos que eu falei, né? Analise, coloque aí na sua lei, no seu caderno, onde for, e agora a gente vai exercitar, né? Vamos lá exercitar. Vamos lá exercitar aqui. Só um instante. Vamos ajeitar isso aqui. Vou ajeitar isso aqui. Vamos lá. Ajeitar isso aqui, garoto. Pronto. Ok. Então vamos lá, né? O que nos interessa. Vamos lá exercitar. O que é que ele diz aí, ó? O que é que ele diz aí? Não, primeira questão. Não haverá qualquer distinção de natureza, exceto. Onde é que a gente vê isso aí? Lá no artigo 3º, né? Se não me engano, no parágrafo único. Aí diz o seguinte, ó. Não haverá qualquer tipo de natureza, exceto. Item A, racial. Item B, política. Item C, identidade de gênero. Item D, social. Item E, religiosa. Nelson, suponhamos, Nelson, que eu não lembrei da letra da lei. É por isso que eu digo, ó, leiam a letra da lei. Mas aí você pode fazer uma questão dessa de forma interpretativa. Vamos lá. Racial, eu falei lá no vídeo, falei para vocês, né, agora há pouco, que não haverá qualquer distinção de natureza racial em relação à cor, branco, pode ficar da mesma célula que um negro, né, tá certo? Falei também sobre o item B, sobre a política, que um preso de fiéis de esquerda, um preso de fiéis de direita, né, questão política, eles também podem ficar na mesma célula, na mesma ala, né? Questão social, ó, item D, falei, né, questão de um preso rico ou um preso pobre, também eles podem ficar na mesma cela, na mesma ala. Em relação, também falei, ó, sobre item E, preso, né, tem questão religiosa, até mesmo de matriz africana, ele pode ficar na mesma ala, na mesma cela, do que um preso que tem viés cristão, ou até mesmo preso que é ateu. Então, a LEP, ela fala que não haverá nenhuma distinção, né? Então aqui a gente é por exclusão, ó. Item C, identidade de gênero. Mas, Nelson, o que é que quer dizer identidade de gênero? Identidade de gênero, pessoal, e diz respeito à experiência interna individual relacionada ao gênero com o qual a pessoa se identifica. Como assim, Nelson? Tipo assim, a identidade de gênero não traz necessariamente, certo? Está relacionada às suas características biológicas, tipicamente atribuídas ao sexo, masculino ou feminino. Mas
Existem pessoas que se identificam com um gênero diferente, né, daquele do seu nascimento, tá certo? Pode ser um trans, né? Pode ser um cisgênero. Cara, não é só em relação à questão está só atribuída ao sexo masculino e feminino, não, certo? Não está só relacionada a isso, tá certo? Então está relacionada, ela diz respeito à experiência interna e individual, certo? Individual, pessoal, relacionada ao gênero com que a pessoa se identifica. Então tem pessoas que aparentemente é um homem, mas ela se identifica como uma mulher. Então é a opção dela. Então a identidade de gênero é isso aí. Então haverá qualquer distinção em relação a isso aí? Em relação a isso aí haverá. Beleza? Então a questão aí, né, é o item C. Beleza? O nosso gabarito é o item C. Tá certo? Qual é a fundamentação? Vai estar lá no seu artigo 3º, parágrafo único. Se você lembrar, né, lá que diz lá, não haverá qualquer distinção entre racial, social, religiosa e política, beleza. Mas caso não, às vezes você tem que pensar um pouquinho, né? Por isso que eu estou aqui para tentar, né, abrir a mente de vocês. Beleza? Então vamos lá, segunda questão. Haverá sempre que possível distinção de natureza racial, social, religiosa ou política na execução da pena? Não, né? Foi o que a gente viu neste instante no parágrafo 3º. Não haverá distinção de natureza racial, social, religiosa ou política na execução da pena. Portanto, aí, gabarito, o item E. Tá certo? O item E. Terceira questão. O que diz aí? Ó, o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e medidas de segurança. Correto. Foi o que a gente viu lá no artigo 4º. Né? Que o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades da execução da pena e de medidas de segurança. Perfeitamente. Por quê? Porque o Estado ele traz a necessidade de cooperação, né, com a comunidade. Então, a execução penal brasileira é eminentemente participativa, pelo menos em tese, em teoria. Tá certo? É isso que o legislador extravagante ele quis fazer, né? Levar à sociedade o conhecimento das reais condições e democratizar a execução penal. Tá certo? Então vamos lá para a quarta questão. Quarta questão diz o quê? Ó? O sistema penal brasileiro está regulamentado, item A, pelo Código Civil, item B, pelo Ministério da Justiça, item C, pela Constituição Federal, item D, pela Lei de Execução Penais, sopa, né? Um doce. Item E, pela Secretaria de Administração Penitenciária, claro que é o item D de dado, né? Então, conforme o diploma legal, que assumiu a responsabilidade de dispor sobre a execução penal e regular as diferentes instalações denominadas de estabelecimentos penitenciários, o sistema penitenciário brasileiro como um todo foi quem? A Lei de Execução Penal, a Lei 7210 de 1984. Tá certo? Então, o item D de dado. Vamos lá para a quinta questão. Nos exatos termos da lei, é correto, ele quer a correta. Ele quer a correta. Se liga aí. Afirmar que a execução penal, item A, tem por objetivo manter o sentenciado nos estritos limites da unidade prisional. Né? Tem por objetivo efetivar disposições de sentença, pessoal. Né? Tá certo?
Então, observe bem, ó, ele diz aí, quando o item A, né, ele quer a correta, ó, tem por objetivo manter o sentenciado no estrito limites da unidade prisional. Não, ele tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e propiciar as condições para a harmônica integração social do condenado ou internado. Então, o item aí está errado. Ele não tem por manter o sentenciado, certo? Vamos lá para o item B. Tem por objetivo efetivar disposições de sentença ou decisão criminal e propiciar condições para a harmônica. Não, repare o que diz a lei de execução penal. Ó. Olha aí no seu artigo 1º. Se você for ver aí, ó. Olha aí, vou voltar aqui, ó. O que diz aí, ó? A execução penal tem por objetivo efetivar disposições de sentença ou decisão criminal, né? E propiciar, né, harmônica condições para a harmônica integração social do condenado, né? Repare aí, ó, né? Observe bem, né? Onde é que está o erro? Tá certa a questão? Né? Estou mostrando para vocês, ó. Tem por objetivo efetivar, ó, as disposições de sentença ou decisão judicial criminal e propiciar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Tá correto? Tá ou não tá? Vamos lá para o item C, pessoal. Vamos lá para o item C, ó. Passar aqui. Estou mostrando para vocês. Se ligam. Item C. Tem a função de impor. Tem a função de impor uma pena razoável ao criminoso para que, pelo arrependimento, ele não retorne. Não, ele tem por objetivo, a gente já excluiu, tem por objetivo a disposição de sentença, a gente viu lá no artigo 1º, de sentença ou decisão criminal e propiciar condições, já está errado, né? Vamos lá para o item D. Cumprir essencialmente o papel de afastar do convívio social o cidadão que agiu em desacordo. Não, ó, tem por objetivo, lá no artigo 1º, tem por objetivo, né, ó, efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. Então, o correto aí é o item B de bola, conforme mostrei no artigo 1º. Então, geralmente essas questões, pessoais, elas são muito letra de lei, entendeu? Portanto, por isso que eu peço a vocês para acompanhar, para tentar memorizar. Certo? Então, o gabarito aí é o item B de bola, certo? Porque o item D não tem esse, não está conforme a lei, né? Cumprir essencialmente o papel de afastar, não está lá na letra de lei, certo? Beleza. E o item E aí que faltou. Multei organizar, mas está o item E. Tem por objetivo a imposição de uma pena proporcional. Não. Tem por objetivo de efetivar. Então, o gabarito correto é o item B de bola. Vamos lá. Sexta questão diz o que, ó? Diz o que? Nos termos da lei de execução penal, é correto afirmar. Item A. O Estado deverá recorrer apenas à cooperação das associações de parentes de presos ou de parentes de vítimas nas atividades de execução penal e de medida de segurança. É apenas, pessoal. Vamos lá para o item B de bola. O Poder Executivo, representado pelo diretor do estabelecimento prisional, deve fazer cumprir as disposições contidas na sentença imposta pelo Poder Judiciário, sem qualquer participação da comunidade. Sem qualquer participação da comunidade. Mais outro erro, né? Item C. O Estado poderá recorrer à cooperação da comunidade. Poderá. Vamos ver. A cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e medida de segurança. Poderá. Vamos lá para a próxima. Item D. O Estado deverá recorrer, olha aí, ó,
deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e medidas de segurança. Esse é o nosso gabarito. Repare que diz a lei de execução penal lá no artigo 4º. Se você ver lá no artigo 4º, o que é que diz lá no artigo 4º? O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Então aí o item D de dado está correto, tá certo? Vamos lá para o erro do item E. O Estado poderá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança somente nos casos expressamente previstos na sentença condenatória, somente. Então onde é que está o erro aqui, ó? No item A, apenas, não é apenas. O item B, o erro, ó, sem qualquer participação da comunidade, claro, já falei para vocês que no artigo 4º o legislador extravagante, ele quer uma participação da comunidade, né? A qual faz com que o sistema penitenciário seja mais democrático, tendo essa participação de forma teórica. Estou falando de forma teórica, na prática, né? Mas enfim, o erro aqui do item C, poderá, não é deverá. E o nosso gabarito é o item D, está de acordo com o artigo 4º, tá certo? Vamos lá para a sétima questão. Haverá sempre que possível distinção de natureza racial, social, religiosa ou política na execução da pena. Haverá sempre que possível? Errado, pessoal, né? Não pode haver isso. Lá no artigo 3º ele diz, né? Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos, né? Não atingidos pela sentença ou pela lei. E no parágrafo 1 diz, né? Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Não haverá. E aqui no item L diz que haverá sempre que possível. Não pode haver isso. Beleza? Oitava questão. O que é que diz a oitava questão? O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e medida de segurança. Perfeito, pessoal. Gabarito correto. De acordo com o artigo 4º, né? O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade, né? Conforme eu já falei, né? Falei para vocês que o legislador ele pede uma participação da comunidade a fim de efetivar, né, a democratização dos estabelecimentos penais, da execução da pena no Brasil, né? Está um pouco falido. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos dar continuidade. Nona questão. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária, em parte do território nacional, será exercido no processo de execução, na conformidade desta lei e no Código de Processo Penal. Em parte? O que é que diz lá no artigo 2º, né? O artigo 2º lá, ele fala, vou voltar aqui para vocês, ó. O artigo 2º lá, ele fala, ó, a jurisdição penal dos juízes ou dos tribunais da justiça ordinária em todo o território. Olha onde está o erro, em parte. Quando diz em parte, não, é em todo o território. Por isso que o gabarito está errado, pessoal. Tá certo? Por isso que o gabarito está errado. Vamos lá para a 10ª questão. Olha aí, ó, o que diz a 10ª. Além da função de punir pelo crime praticado, o ordenamento jurídico brasileiro prevê que sejam promovidos ao apenado condições para que ele se restitui e, ao voltar ao convívio social, não torne a delinquir. Tal prática é definida como que tem a ressocialização, B, humanização, C, responsabilização, D, mediação. Pessoal, a gente sabe que o nosso gabarito é o gabarito A, é a ressocialização. Conforme o artigo 1º da LEP, né, a execução da pena tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou a decisão criminal e propiciar condições para a harmônica integração social do condenado, né, e do internado.
Portanto, esta lei não visa apenas a punição dos presos, mas também a ressocialização do condenado. Beleza? Portanto, aí o nosso gabarito é o item A. Vamos lá, pessoal. 11ª questão. Observe aí, pessoal, que eu estou trazendo questões, né, a qual nós estudamos os artigos, né, e eu peço para vocês anotarem, não se esqueçam de anotar, né, e vocês memorizarem, tá certo? Cada artigo, certo? Então aqui o meu papel é esse, vocês aprenderem e memorizar os artigos da LEP, para vocês gabaritarem as suas questões, certo? Na prova. Então vamos lá, questão 11. A LEP aplica-se igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça. Vamos lá. Item A. Civil ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Nós vimos isso aí, né? B. Ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, olha aí, ó. Quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. C. Civil ou criminal, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. E. Especial, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. E é trabalhista, quando recolhido. Então, pessoal, aqui, ó, observe aqui que é letra de lei, né? Que foi uma questão letra de lei. A questão mesmo decoreba ali para você memorizar a letra de lei. Se você for ver aqui, ó, você já exclui especial e trabalhista, né? Especial e trabalhista. Ficaria entre essas A, B e C. Se vocês for ver lá no artigo 2º, né? Por isso que eu falo, leiam a letra de lei, né? Se você for ver aí no artigo 2º, ele vem dizendo, ó, né, ó, porque é o gabarito B, ó, né, ó, a jurisdição penal do juiz ou tribunais da justiça ordinária, olha aí, ó, em todo o território nacional será exercido um processo de execução na conformidade desta lei do Código de Processo Penal. Aí, parágrafo único, esta lei, ó, aplica-se igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça, olha aí, ó, justiça eleitoral e justiça militar, né? Ó, tá vendo aí, ó? Justiça eleitoral e justiça militar. Tá vendo aí, ó? Por isso que ele pegou. Olha como foi que olha aí como o examinador quis pegar vocês, ó. Quis mesmo que vocês estivessem mesmo por dentro da letra da lei, ó. Por isso, pessoal, que eu peço para vocês, né, sempre tá lendo, né, a letra da lei, para uma hora vocês vão lembrar. Eu vi aquele vídeo lá do Nelson, vi aquela questão lá, e aí, cara, ó, se o cara botar uma dessa daí pra mim, eu tô afiado, né? Vou estar afiado. Tá aí, ó, uma questão dessa daí, ó. Diz o cara, uma questão besta, não. A gente tem que imaginar todo tipo de questão, né? O examinador não colocar a casca de banana e vocês caírem. Por isso que o treino difícil, prova fácil, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. 12ª. Considerando as disposições da lei da execução penal, né, lei 7210 de 1984, na alternativa correta, ele quer a correta, né? Então vamos lá. Tem A. Ao condenado e ao internado não serão assegurados todos, não serão todos os direitos não atingidos pela lei. Tá errado, né, pessoal? Porque lá no artigo 3º ele diz que ao condenado e ao internado serão assegurados. Então quando ele diz não serão, tá errado. Ele quer qual questão? Ele quer o gabarito correto, né? Então vamos lá. O item A já está errado. Vamos lá, vamos acelerar. Esta lei se aplica-se-á igualmente ao preso provisório, que aí está correto, e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhidos, olha aí, ó, recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Correto, acabamos de ver uma questão, né, parecida, ó. Tá vendo aí, ó? Então vão se repetindo, pessoal. As questões elas vão se repetindo
para tentar vocês verem que vocês podem ver que as questões elas vão se repetindo e às vezes uma questão veio a besta, o cara pensa, uma questão veio a boba, uma questão cai mais não, aí tá aí, ó, caiu de novo, ó. É questão de concurso, pessoal, que eu tô trazendo aqui para vocês, certo? Então o meu objetivo, pessoal, é que vocês, ó, leiam a lei, memorizem a lei e respondam, para que vocês possam gabaritar a prova de vocês, tá certo? Então é esse o meu objetivo, fazer com que vocês gabaritem a prova e obtenham a sua aprovação, beleza? Então aí, ó, tá correto, né? Por quê? Porque a gente já fez uma questão parecida e agora a gente já sabe. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado, né, pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Tá correto, tá perfeito, né? Qual é a fundamentação? Artigo 1º, parágrafo único. Tá certo? Então vamos lá. Quais são os erros lá das outras? O condenado não serão classificados segundo seus antecedentes. Tá errado, né? É lá no artigo que tu vem falando sobre isso aí. Eles vão ser classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução da pena. Com certeza eles vão ser classificados segundo a sua personalidade, né? Então quando eles dizem não serão classificados, está errado. Beleza? Vamos lá. Item D. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento serão precedida pelo juiz de direito da vara de execuções criminais e composta no mínimo por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado a pena privativa de liberdade. Observe aqui, pessoal, o item está errado porque de acordo com o artigo 7º da Lei de Execução Penal, né, quando ele fala aqui, ó, né, tem que ser no mínimo por 2 membros do corpo técnico, entre os quais são um psiquiatra, um assistente social, um chefe de serviço, tá certo? Então tá errado aí, ó. Beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade. 13ª. Ele quer a incorreta. Vamos lá. Que é a incorreta, né? Com amparo na Lei 72/10 de 1984, que institui a Lei de Execução Penal, assinala a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta. Item A. A Lei de Execução Penal não se aplicará igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral Militar quando o preso provisório estiver recolhido em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Observe, pessoal, que aqui é o nosso gabarito, né? Que a gente já viu essa questão, né? Você vê que, observe que vai se repetindo as questões, né? Então, quando ele diz aqui, ó, a Lei de Execução Penal não se aplicará igualmente ao preso provisório e ao condenado, está errado, né? Então aqui a incorreta. Então o gabarito aqui nosso é o item A, certo? Então aqui a Lei de Execução Penal, ela fala que aplica igualmente tanto ao preso provisório como ao preso condenado, certo? Pela Justiça Eleitoral Militar, mesmo quando o preso provisório estiver recolhido no estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, certo? Então quando a afirmação ela fala que a Lei de Execução Penal não se aplicará, ela consta como incorreta, tá bom? Beleza, pessoal? Vamos ver aqui o restante, né? Item B, C, D e E, porque estão corretos. Então nosso gabarito é o item A. Vamos ver aqui os outros, vamos analisar. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. Perfeitamente. Fundamentação está lá no artigo 1º, certo? Correta. Item C. Ao condenado ou internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Perfeito. Fundamentação. Artigo 3º da referida lei. Item D de dado. A execução penal tem por objetivo proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado,
Perfeito. Fundamentação, artigo 1º. E por fim, item E, o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Perfeito. Acabei de falar para vocês que na questão anterior que o Estado ele quer que a comunidade participe para fazer com que os estabelecimentos penais sejam mais democráticos, né? Que haja participação da comunidade. Beleza? E aí, pessoal, agora a gente vai finalizar o vídeo, né? A gente agradece a vocês, né? Obrigado, certo? Não se esqueçam de fazer seus resumos, de anotarem, tá certo? Beleza? Contem comigo, tá bom? Mais lá na frente eu farei mais vídeos sobre a lei de execução penal e tentarei ajudar vocês. Beleza? Tamo junto, fiquem com Deus. Valeu!